8h13, a gente recebe agora convidado especial no nosso estúdio para seguir falando sobre saúde. É o nosso quadro Espaço Santa Casa. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a Júlia Cordeiro, que é médica oncologista da Santa Casa de Votuporanga. E o nosso tema é Novembro Azul, campanha muito importante. Júlia, seja muito bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia meninas, bom dia a todos. Júlia, campanha importantíssima, que é aquele mês que a gente chama a atenção do homem para ele cuidar da saúde dele, fazer os exames preventivos. E a gente sabe que às vezes é uma dificuldade, muitos homens fogem do médico, tem algum tipo de preconceito quanto ao exame de próstata. Vamos começar falando quais são os exames preventivos para o câncer de próstata? Vamos. É muito importante a gente lembrar desse mês, né? Exatamente porque o homem já é um serzinho muito difícil de querer se cuidar. Verdade. Então a gente tem que lembrar que temos o teste de sangue simples do PSA, tá? Um exame de sangue simples realmente. Vai fazer uma amostra de sangue, com ele vai dar um valor muito importante pra gente. Não menos importante do que ele, a gente tem o exame do toque, que a gente sabe que é desconfortável, os homens tentam fugir dele, mas é de extrema importância a realização também. Doutora Júlia, falando sobre o exame da próstata, né? Ele deve ser feito a partir de que idade e com qual frequência? A idade preconizada é que seja realizado a partir dos 50 anos de idade. 50 anos. Existem alguns casos, principalmente em quem tem histórico de câncer na família, às vezes a gente começa até antes da realização do exame, a depender da idade de diagnóstico do parente. Certo, certo. Doutora, exame de sangue e o exame de toque, tem que ser combinados os dois, serem feitos os dois, ou porque tem homem que fala assim, não, vou fazer só o de sangue, tá bom. Qual que é indicado, em qual momento, ou tem que fazer os dois? O ideal é que sejam realizados os dois. Por quê? Às vezes, no exame do toque, já vai se sentir algum nódulo, alguma alteração na textura da próstata e, às vezes, o PSA ainda vai estar normal. Tá? Então, às vezes, a gente vai fazer um diagnóstico antes até da elevação do PSA. E sempre, para a gente falar em cura do câncer, a gente tem que lembrar que diagnóstico precoce é o que salva a vida daquela pessoa. Né? Então, o ideal é sempre combinar exame do toque e o PSA, pelo menos uma vez ao ano. Perfeito. E falando sobre sintomas, é possível identificar sintomas? É muito difícil, porque os sintomas normalmente começam quando já tem uma doença mais avançada. Quando a doença é muito inicial, não vai ter sintoma nenhum, tá? Então, quando começa a ter uma dor em alguma região, ou ter alteração na urina, no xixi, nesses casos, normalmente a doença já está ou mais avançada localmente ou até metastática. E a questão de grupo de risco, tem algum grupo de risco? Ou só depois de uma certa idade? Ou quem já teve câncer de próstata na família já precisa ter um cuidado a mais? Existem grupos de risco? Existem sim. Sempre, a gente tem que lembrar que câncer existe a parte genética, né? Em torno de 10 a 15% dos casos de câncer de próstata apenas são relacionados com genética. De certa forma é pouco, mas é um grupo que a gente tem que visar, a gente tem que estar em cima. São os casos que muitas vezes vai começar a fazer os exames antes dos 50 anos, né? Negros têm uma propensão maior também do diagnóstico de câncer de próstata. Normalmente obesos, sedentários, quem leva hábitos de vida menos saudáveis também tem um risco aumentado de desenvolvimento do câncer de próstata em si. Doutora Júlia, como é feito o tratamento? O tratamento vai depender do estadiamento da doença. Então, se é uma doença bem inicial, o PSA lá subiu só um pouquinho, tem um nódulozinho na próstata palpável, às vezes só a cirurgia vai ser feita, tá? Existe caso que vai fazer a cirurgia, vai precisar da radioterapia também, às vezes de quimioterapia, de bloqueador hormonal. Existem milhares de tratamentos, na verdade, para o câncer de próstata. Mas, se diagnosticado bem inicialmente, a doença
doença a gente sabe que pode ser tão indolente que às vezes a gente só acompanha. Entendi. Né? Então, por isso, quanto antes o diagnóstico, menos intenso vai ser o tratamento também. Vai ser mais fácil, entre aspas, né? Passar por este momento. Muito bom. Doutora, além do exame preventivo uma vez por ano, quais outras formas de prevenção? A senhora falou sobre obesidade, sedentarismo. Os hábitos de vida também vão interferir? Com certeza. Os hábitos de vida, não só para o câncer de próstata, para todos, acaba sendo bem parecido as recomendações, que é tentar manter um peso adequado, a alimentação o menos embutido possível, o mais natural. Então, comer uma variedade de frutas, de verduras, de proteínas, não exagerar nos carboidratos, né? Não que o açúcar alimente o câncer, como a gente tem esse boato. De certa forma pode ser até verdade, mas a gente não tem nenhum estudo ainda que comprove, né? Mas fazer essa redução com certeza vai ser muito importante. Exercício físico de extrema importância também. A gente tem que pensar que antigamente a gente era mais ativo naturalmente, não tinha carro, todo mundo trabalhava com trabalhos manuais, coisas que demandava do corpo. Hoje em dia a gente é muito sedentário, né? Tem muita gente que trabalha fechado num escritório, sentadinho o dia inteiro. Verdade. Então a gente não pode esquecer que isso é muito importante. Exercício físico, alimentação saudável, evitar tabagismo, excesso de bebida alcoólica, tudo isso também vai nos auxiliar. Muito bom. Pra gente encerrar a entrevista, doutora, manda aquele recadinho para aquele homem que tem preconceito, às vezes tem medo. Eu acho que é importante toda a família se envolver, a mulher incentivar. Quando a gente fala no Outubro Rosa, as mulheres estão sempre em dia, vão atrás, cuidam da saúde, já se programam. O homem a gente sente um pouquinho de resistência, só procura o médico a hora que sente alguma coisa, né? Queria que você deixasse o recado para quem está nos acompanhando para ter essa prevenção como uma rotina de vida. Sim, é extremamente importante. Vamos fazer o exame de sangue, vamos fazer o toque. É chato, mas é extremamente importante. A mamografia também não é gostosa de fazer. Verdade. A gente tem que pensar que a mulher vai atrás por saúde. Vamos pegar no pé do nosso parceiro para que ele também consiga ter. Diagnóstico precoce, lembrando, é o que salva a vida, é o que traz a cura. Então vamos fazer uma vez ao ano, a partir dos 50 anos, né? Não vai gerar desconforto para ninguém. Doutora, uma dúvida que muita gente tem, eu lembrei disso agora. O homem às vezes fala que fazer o exame de próstata vai afetar o desempenho sexual dele, vai ter alguma interferência no desempenho sexual dele. Isso é mito? Isso é mito. Isso é mito, com certeza. Não atrapalha em absolutamente nada, até porque não vai ser feito nada invasivo, né? Vai ser só o toque realmente. Literalmente é um toque. Então, isso não atrapalha desempenho nenhum, em momento nenhum. Perfeito. Então não tem desculpa, bora se prevenir, fazer seus exames. A gente conversou ao vivo com a médica oncologista da Santa Casa de Votuporanga, Júlia Cordeiro. Quero agradecer muito a participação. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês Obrigada. pelo lindo trabalho. Obrigada. Jornal da Manhã.